Olá pessoal, então estamos começando mais uma aula, aula 2, tá? Da nossa série de aulas sobre associação de resistores, tá? Como estou ensinando como achar a resistência, a corrente e tensão em várias partes do circuito, beleza pessoal? Então, o tema da nossa aula, nessa segunda aula é, então, o comportamento da corrente elétrica em um circuito resistivo, beleza pessoal? Essa aula é muito importante também, tá? E vamos falar nessa aula então do comportamento, do como que se divide a corrente elétrica, os caminhos que ela procura, etc. Beleza pessoal? Então vamos lá. Então tenho aqui três, tá? São três, podemos dizer assim, propriedades da corrente elétrica em um circuito resistivo, tá? Podemos dizer assim. Então, primeiro, a corrente elétrica sempre procurará o caminho de menor resistência, beleza pessoal? Então, o caminho dela, onde tiver de menor resistência, vai ter uma corrente maior, beleza pessoal? Por exemplo aqui, ó, tá? Aqueles são iguais, tá? Mas vamos dizer que aqui fosse 10 ohm e aqui fosse 2. Onde passaria mais corrente? Aqui, nesse daqui. Por quê? Porque tem a menor resistência, tá? Beleza, pessoal? A corrente total, então, o segundo tópico aqui, tá? Que é a segunda propriedade. A corrente total em um circuito, tá? Que é simbolizado a corrente total por IT, é igual à tensão da nossa fonte dividida pela resistência total. Ou seja, corrente total é igual a tensão dividida pela resistência total. Bom, pessoal, nós temos lá na nossa lei de Ohm, tá? Que eu já ensinei para vocês, tá? Botei um vídeo específico sobre a lei de Ohm. A nossa lei do Ohm diz o seguinte, que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Aqui só colocamos a corrente total, que é dividida pela resistência total, que é a tensão dividida pela resistência total. No nosso caso aqui, a tensão, nossa bateria, nossa fonte de energia aqui é 12 volts. Nós iríamos somar a resistência total do circuito aqui, tendo em mãos a nossa resistência total, eu iria dividir o 12 pela nossa resistência. Beleza, pessoal? E assim nós chegaríamos à corrente total. Certo, pessoal? Voltando um pouquinho. A nossa terceira e última nosso último tópico aqui, tá? Que diz o seguinte: a corrente se dividirá na parte paralela, tá? Então a corrente ela irá se dividir na parte paralela, ou seja, aqui, ó, beleza? Aqui temos uma parte paralela, dois resistores em paralelo. A corrente nossa está partindo do polo positivo, passa pelo nosso resistor aqui de 2 ohm e chega aqui, ó. Aonde que ela vai aqui? Ela não vai escolher um lado para ela vai se dividir. Como no nosso caso aqui o valor das resistências são iguais, ela se dividirá em 2, bem certinho, tá? Porque são iguais. Então ela irá metade para cá. Por exemplo, vamos supor que a nossa corrente seja de 2 amperes, ela irá 1 ampere para cada lado, tá? Isso nós vamos ver melhor mais à frente, tá? Então a corrente se dividirá, isso é fato, ela irá se dividir sim, tá? Não necessariamente em duas. O que vai influenciar, o que vai fazer com que ela se divida, o fator que vai fazer a quantidade de cada ramificação dessa é a resistência do circuito todo, tá? Então tem todo um processo ali que eu irei ensinar mais adiante. Então vamos se concentrar apenas aqui no que diz a nossa propriedade, terceira propriedade e última, tá? A corrente se dividirá, fato, na parte paralela. Então chega na paralela, se divide. E o valor da mesma em cada parte será definida pela resistência de cada um dos caminhos. Então, o valor da resistência em cada ramificação aqui, ela será definida pela resistência de cada um deles. Beleza, pessoal? Então tá. Vocês sabem lá, vocês sabem a lei de Ohm, então você deve estar pensando, a resistência, a corrente que vai passar aqui é bem fácil.
Porque lá na lei de Ohm fala que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Eu pego 12 e dividido por 2. Pessoal, se vocês fizerem isso, vai estar totalmente errado. Não é por aí que se procede a coisa. Beleza, pessoal? Ela vai se dividir, óbvio. E o que vai definir o valor de cada uma, dela, em cada uma parte em cada uma dessas ramificações aqui, não é o simples, não é específico o valor de uma resistência aqui, não. É o conjunto que vai ter todo lá um processo, tá, pessoal? Então, fica aí a dica. Beleza, pessoal? Vamos adiante, então. Então, vamos fazer um exemplo. Nada melhor como um exemplo, tá? Um exemplo fala mais que 1000 palavras. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Nosso exemplo aqui, o mesmo. Pode ver que é o mesmo circuito do quadro de antes, ó. Pode ver, ó, é o mesmo, tá? Então, primeiro passo, eu já ensinei a vocês a calcular a resistência total, beleza, pessoal? Tem um vídeo também de 30 minutos que fala especificamente em resistência equivalente em circuitos resistivos, ou seja, corrente total, como calcular a corrente total em circuitos de resistores, tá? Então, eu suponho que vocês já sabem. Se não sabem, vejam esse vídeo, tá? Beleza, pessoal? Vocês saberão estar realizando a conta, vocês estarão sabendo chegar no valor, nossa resistência total. Beleza, pessoal? O nosso cálculo da resistência total se procede assim, ó. Calculamos a resistência dessa parte paralela aqui, que podemos usar a fórmula de resistores iguais, que fica assim: 2, que é o número de um dos resistores, pode ser qualquer um, dividido pelo número deles, que é 2. Então, 2 dividido por 2 fica 1. Então, a resistência total aqui, nesse circuito paralelo aqui, é 1. Beleza, pessoal? Então, sobrou lá só um resistor ligado em série, e sabe que esse resistor ligado em série soma, então 2 mais 1 fica 3. Então, a resistência total que a nossa corrente vai estar achando aqui, ao percorrer esse circuito, é de 3 ohm total, beleza, pessoal? Então, sabendo que a resistência total é 3 ohms, então, o que eu falei, resistência total é igual a tensão, é a corrente total é igual a tensão da fonte dividido pela resistência total. Qual que é a tensão da fonte? Ó, bateriazinha aqui de 12 volts. Então a nossa tensão é 12 volts. Dividida pela resistência total. Quanto que é a resistência total? 4 ohm. Então 12 dividido por 3. Desculpe. 3 ohm. Então 12 dividido por 3 é 4 amperes. Então já sabemos, pessoal, aqui que nessa nosso circuito, a corrente que estará circulando por ele é de 4 amperes. Daí você me pergunta, nesse pontinho aqui, ó, nesse resistor aqui, ó, é 4 amperes que está aqui? Não. Aqui também não. Por quê? Porque aqui é um circuito paralelo. Ela vai se dividir a corrente. Ó. A corrente é o seguinte, ela parte, é um fluxo de elétrons que ela parte do polo positivo, ela vai sempre em direção negativa. Então ela vai passar por aqui, por esse resistor, pá, chega aqui, ela se divide. O que eu expliquei antes, tá? O que vai influenciar a quantidade de cada uma parte desses ramais, de cada divisão dela, vai ser... vamos voltar para ler. Então, a corrente se dividirá na parte paralela e o valor da mesma em cada parte será definida pela resistência de cada um dos caminhos, ou dos resistores, falando toscamente. Então o que vai definir é o valor não só nem só de um resistor ou de uma resistência ali, não, o que vai definir é o conjunto de resistências, seja dois caminhos, ou seja dois resistores em paralelo, ou 3 ou 4 ou infinito. Não é um só, apenas particularmente um deles que vai dizer quanto que aqui vai dar, quanto que aqui vai dar. Não, é o conjunto, beleza, pessoal? Mas podemos afirmar com certeza aqui e aqui não será a mesma corrente, beleza, pessoal? Aqui sim. Opa, deixa eu sair aqui. Voltando só um pouquinho, só desculpa aqui que deu um errinho. Tá. Vou voltar aqui, ó. Então tá.
a corrente total do nosso circuito é 4 amperes. Eu posso afirmar com toda certeza desse mundo que nessas partes aqui, ó, que não tem divisão, ó, porque a corrente, então, o caminho da nossa corrente elétrica, ela vai em sentido ao positivo e ao negativo, então ela percorre todo esse caminho aqui, e aqui ela se divide, ela vai uma parte para cada lado, e essa parte acaba se encontrando aqui e se reunindo de novo, tá? Então, nessas partes aqui, ó, pessoal, que é série, que está em série com a fonte de tensão, tá? Que não tem caminhos, que é só um caminho, é 4 amperes. Se eu botar um amperímetro aqui, ele vai acusar 4 amperes exatamente. Aqui, a corrente total nesse circuito aqui, total, a corrente será a mesma que aqui. Agora, a corrente em cada uma dessas partes aqui, aí sim não é a mesma, ela vai se dividir, vai e uma corrente, vai uma quantidade de corrente X, que é determinada pelo conjunto de resistência de cada uma das ramificações, tá, pessoal? Tem todo um processo que eu estarei ensinando para vocês ao longo desse nosso curso de associação de resistores, medindo corrente, tensão e resistência nas mais diversas partes do nosso circuito. Beleza, pessoal? Vamos indo à frente, então. Bom, já sabemos que a corrente total em nosso circuito é 4 amperes. Beleza, pessoal? Então, a corrente total é 4 amperes. Cuja corrente circula em todas as partes série, é o que eu falei. Nas partes série é 4 amperes, tá? Nosso circuito, tá? Então, a nossa corrente total é 4 amperes, tá? Então, aqui, ó, a corrente aí é 4 amperes. Aqui também, ó, que é tudo sério, ó, 4 amperes, tá? E agora? E a corrente 1? Ó, e a corrente 2, tá? Porque ela forma duas correntes aqui, ó. Forma duas correntes distintas, que ela se divide e vai uma para cada canto aqui, ó. Uma certa quantidade para cada canto. Tá bom? Pessoal, vocês devem se lembrar, né, do primeiro vídeo que eu fiz várias comparações de circuito elétrico, de corrente, tudo com água, tá? Com sistema elétrico para hídrico. Beleza, pessoal? Aqui vocês irão ajudar, vocês entendendo aqui o que eu vou falar sobre água, agora fica muito fácil entender, tá, pessoal? Então vamos fazer que aqui seja uma caixa d'água. Então isso aqui agora não é mais uma bateria, tá? É uma caixa d'água. E tem um cano, e esse risquinho positivo é uma caixa d'água, esse negativo é outra caixa d'água. E ligando essas duas caixas d'água, eu tenho um cano. O cano é simbolizado por esses riscos aqui, ó. Beleza, pessoal? Tá. A caixa d'água positiva está cheia e a caixa d'água negativa está vazia. Eu quero mandar água lá para a caixa vazia, tá? Então a água começa a partir daquela cheia, vai indo, acha pela primeira resistência, que no caso seria uma torneira. Essa torneira está uma certa quantidade fechada, tá? Não está toda fechada e nem toda aberta, tá? Um meio termo, dizemos assim. O fluxo da água dá uma diminuída, tá? Então esse fluxo de água X segue mais um pouquinho adiante e agora encontra uma bifurcação no cano, tá? Então, agora esse mesmo fluxo irá se dividir em duas partes, tá? E irá um pouquinho de água por esse cano e irá um pouquinho de água por esse cano, tá? Tá. Cada parte dessa irá passar por uma torneira e seguirá mais adiante. E mais adiante volta uma bifurcação de novo e essa água agora se encontra e passa a circular somente por dentro de um cano novamente, tá? Então ela aqui se divide em dois canos, passa por cada cano vai dar numa torneira e ela novamente mais adiante ela se encontra e acaba circulando em um só cano. E esse um cano só acaba desaguando, agora caindo, completando a outra caixa d'água negativa. Então sempre nesse sentido aqui, ó. Tá? Então pode ver que o izinho aqui significa corrente e a flecha está direção, tá? Então já está dando a nossa direção da corrente elétrica, ou no nosso caso da água, beleza, pessoal? Percebam que aqui, ó, ele irá se dividir, tá? Então um cano, vamos supor que esses canos sejam da mesma espessura, tá? Não muda em nada a espessura. A única coisa que estamos variando agora é as torneiras, no caso, né, os registros, tá?
Aqui no nosso caso, os registros estão fechados na mesma posição. Então, a divisão da água aqui será o mesmo. O fluxo da água será o mesmo para cada desses canos aqui, ó, tá? Agora vamos supor que aqui essa torneira aqui debaixo esteja mais fechada. E agora eu pergunto, por onde que irá passar mais água? Onde terá o maior fluxo de água? Com certeza será nessa cana aqui de cima, que a torneira está mais aberta que aqui debaixo, tá? No nosso caso, as torneiras estarão no mesmo caso aberta, então mesmo fluxo irá se dividir em dois, tá? Então, se a corrente se divide no circuito paralelo, então agora voltando à corrente, se a corrente se divide no circuito paralelo, então corrente em 1 e corrente em 2 será diferente de I, ou seja, aqui ó, I1, I2 e I1 será diferente de I, ou seja, ela irá se dividir. I é o valor total, que está no circuito série. E agora I1 e I2 será diferente porque é uma bifurcação, ela se dividirá, tá? Não interessa em quantas partes, será diferente em cada um desses casos. Se eu colocar um amperímetro aqui, tá? Um aqui e um aqui, o valor desse daqui será o total da corrente. E individualmente cada um desses será diferente desse. Beleza, pessoal? Por quê? Por que I1 e I2 será diferente de I? Porque o I se dividirá em duas partes. Beleza, pessoal? Então, ele irá se dividir. É fato que fique diferente de I, tá? O total dela. Então é a mesma coisa que eu pegar o total e dividir em duas partes. Como que agora essas duas partes vão ser igual ao antes de eu dividir? É impossível, pessoal, tá? Então, um caso específico, um caso singular do nosso exemplo aqui, como os dois resistores em paralelo apresentam o mesmo valor, então I1 e I2 é igual a 2 amperes. Então, I1 e I2 será igual a 2 amperes. Nossa corrente total é de 4 amperes, que é o valor na parte desse amperímetro aqui, no caso da I, tá? A parte série, é a corrente total que está circulando por esse condutor aqui. Então, é 4 amperes. Aqui, ó, ela irá se dividir, tá? Como os dois caminhos, cada um apresenta o mesmo valor de resistência, ela irá se dividir em duas, tá, pessoal? Porque o caminho é igual, tá? Então, seguirá 4 amperes por esse caminho aqui e 2 amperes por esse caminho aqui e 2 amperes por esse caminho aqui. Ela cairá aqui, tá? E aqui, 2 mais 2 é 4, ela voltará a ser 4 amperes e irá circular em direção ao negativo e chegando ao polo negativo da nossa fonte. Beleza, pessoal? Tá? Então seria isso. Vamos ver o que mais adiante. Então, terminou nosso vídeo. Terminou. Bom, pessoal, vou voltar um pouquinho aqui. Vou vou explicar algumas partes. Então, pessoal, copiem, saibam pelo menos a teoria de cada uma dessas propriedades, tá? De uma corrente num circuito resistivo. Então, a corrente elétrica sempre procura o caminho. Essa aqui, pessoal, é muito importante que vocês decorem ele, tá? Mas é muito fácil, pessoal. Vocês só se lembrarem daquela comparação que eu fiz com cano, caixa d'água lá, fica muito fácil. Então a corrente elétrica sempre irá procurar o caminho de menor resistência. Então, menor resistência, maior corrente. Maior resistência, menor corrente. Então, corrente e resistência, elas são inversamente proporcionais. Inversamente por quê? Enquanto uma sobe, a outra desce. Proporcionais por quê? Porque elas, à medida que uma sobe, a outra decresce proporcionalmente, ou ao contrário, à medida que uma cresce, a outra decresce proporcionalmente. Beleza, pessoal? A corrente total em um circuito é igual a tensão na fonte dividida pela resistência total, ou seja, tá? Aqui é a formulazinha, tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer cálculo em circuito, antes de qualquer primeira parte é calcular a resistência total. Calculou a resistência total, segundo passo, calcula a corrente total. Beleza, pessoal? Então, como eu faço isso?
Primeiro calculou a resistência total. Fácil, você já tem um resistor com os valores deles ali, você faz todo o processo que eu ensinei na aula de resistência total e acha a resistência total do circuito. Então, e depois que você achou a resistência total, o segundo passo, pega a fonte de tensão que está lá, provavelmente está escrito a fonte de tensão, e divide a tensão pela resistência total. E esse valor será a nossa corrente total, tá? Depois daí, é muito fácil, beleza, pessoal? A corrente se dividirá na parte paralela, tá? O valor da mesma em cada parte será definido pela resistência de cada um dos caminhos. Beleza, pessoal? Isso daqui, ó, tá, deixa eu seguir um pouquinho pra frente. Deixa eu ver. Tá, aqui, ó. Como no nosso caso aqui particular, ela irá se dividir em duas partes iguais. Por quê? Porque o valor da resistência são iguais. Beleza, pessoal? Se eu tivesse, por exemplo, 5 resistores aqui, tudo de 2 ohms cada um, ou seja, cada resistor igualzinho ao outro, podia ter 5, 10, 20, 30, 100, 1000, não interessa. Se todos eles apresentarem o mesmo valor de resistência, é só pegar o valor da corrente e dividir pelo... É só pegar o valor da corrente total e dividir pelo número de resistores. Beleza, pessoal? No nosso caso, I dividido por 2. Por quê? Porque são 2 resistores. Se tivesse 3, dividido por 3, 4, tá? Ela será dividir igualmente, tá? Porque o valor da resistência é igual. Então, ele está perguntando agora assim, tá? E quando essas resistências apresentarem valores diferentes, como é que eu sei a corrente em cada um dos casos, se já elas não se dividem em partes iguais? Como eu vou saber quantas partes para... Bom, pessoal, para eu poder explicar isso, eu tenho que explicar primeiro a tensão do circuito, tá? Que é o tema do nosso próximo vídeo, que é a tensão, as características, o comportamento da tensão agora, tá? Daí sim vocês vão ter condições de entender, tá? Agora ficaria difícil, tá? Explicar, porque vocês não têm esse conhecimento do comportamento da tensão. Beleza, pessoal? Então seria isso. Vamos ver. Era isso que eu queria falar em primeiro momento com vocês, tá? Simples, pessoal. Beleza, pessoal? Tá? Certinho. Então assim, pessoal. Vocês chegaram agora, então chegaram no meu canal, acessaram o canal agora. É o primeiro vídeo que estão assistindo, caíram já logo na aula 2, que é essa daqui. E não... Bom, pessoal, antes de tudo, antes de assistir essa aula, pessoal, eu gostaria que vocês assistissem as 3 primeiras aulas, as 3 aulas passadas. Ou seja, a aula de lei de Ohm, a aula de resistência total em um circuito e a primeira aula dessa série de vídeos aqui, falando sobre o valor das 3 grandezas, tá? Numa associação, beleza, pessoal? Então vejam lei de Ohm, vejam a resistência total e vejam a primeira aula, tá? Depois que vocês pegarem bem o jeito da matéria das 3 aulas que eu falei para vocês, isso aqui se torna muito fácil, beleza, pessoal? Então seria no momento só. Então, pessoal, continua no vídeo 3. Continua, tá? Não esqueçam, pessoal, do like de vocês. Acessaram, gostaram, deixa um like lá. Uma dúvida, comente. Não entenderam, volte, reveja. Se persistir a dúvida, escrevam para mim. Eu estarei tirando a dúvida de vocês. Ou, se for preciso, até estarei gravando um vídeo só para alguma dúvida, tá? De vocês explicando bem, tá? Para que não haja nem um pouquinho de dúvida. Beleza, pessoal? Não adianta se vocês não entenderem bem a base, se não fazerem uma base bem feita, a estrutura acima, a estrutura adiante não ficará firme. Vocês não... Por exemplo, vocês estão construindo uma casa lá, vocês fazem a sustentação dela fraca. Quando estiverem lá pondo teto lá em cima, tudo vai cair, não vai dar certo, não vai fechar a coisa, beleza, pessoal? Então,
Preste atenção, aprendam bem essa primeira parte, é o exercício de base. E vocês irão aos poucos construindo conhecimento do chão até o teto. Beleza, pessoal? Então, é só isso, tá? Não esqueça do like, repetindo, não esqueça do like, comente, dúvidas, revejam, copiem essas partes, as partes mais importantes. De preferência, copie tudo que está escrito aqui. Já não é muito, tá? É bem pouquinho, tá? Eu selecionei eu resumi o resumo disso, então o que está aqui é muito importante, tá bom, pessoal? De preferência, decorem o que está escrito aqui. Eu entendo, eu prefiro que vocês entendam do que decorem, que é melhor. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Fui!